Você já parou para pensar que talvez o seu cérebro esteja escondendo habilidades incríveis que você nunca imaginou ter? Pois é, algumas pessoas só descobrem os seus maiores talentos depois de um acidente de carro, ou de um trauma, ou até mesmo de uma falha neurológica. Mas hoje eu vou te mostrar algo que ainda incomoda muita gente boa. Por quê? Que algumas pessoas nascem como gênios. Isso é, com inteligência mais ampla e criativa e consciente, enquanto outras tantas se tornam savant, com habilidades extraordinárias e muito específicas. E o resto da população mundial vai permanecendo sem talentos? Pois é. Ou estamos apenas adormecidos? Será que a sua mente é comum e vai continuar assim para sempre, apresentando um QI médio de 80 pontos? É isso que vamos investigar juntos, aqui e agora. Vem comigo. Eu sou o Dr. Marcos Calmon, psicólogo clínico há mais de 20 anos. E hoje eu quero literalmente abrir a sua cabeça com um dos temas mais fascinantes da psicologia e da neurociência. Vamos entender de uma vez por todas o que diferencia um gênio nato de um savant. E se você gosta de curiosidades da mente, a mente humana, considere se inscrever agora mesmo para não perder novos conteúdos. As pesquisas científicas de Andrew Erickson mostram que talento não nasce do nada. É o que revela também os estudos de Carol Dweck, ao afirmar que o que chamamos de dom, muitas vezes, é só a ponta visível de uma combinação de ambiente, obsessão e prática. Mas, do outro lado, existe algo muito mais intrigante. É a síndrome de Savant. Foi estudada por Derold Triffer em pessoas com autismo ou com déficits intelectuais importantes, pois elas apresentam uma habilidade absurda em um único domínio, algo que pode ser na matemática, na música, memória incrível, né? Artes, etc. E o que é mais estranho nisso tudo, descobrimos que cerca de 50% desses savants têm autismo e quase todos eles têm ilhas de genialidade, porém cercadas por enormes dificuldades. Eu entendo que o cérebro humano não funciona como nós esperamos, mas ele me surpreende o tempo todo. Agora, vamos subir o nível quando o assunto é Al Snyder, pesquisador australiano que veio propor algo que me causou uma grande surpresa. Segundo Snyder, os savants acessam informações espetaculares que no cérebro normal ficam apenas filtradas em camadas mais profundas. Isto é, no cérebro típico, para isto funcionar, teríamos apenas que jogar fora detalhes e distrações. Eu quero dizer que um savant, seja por falha ou por diferença estrutural, eles conseguem fazer essa filtragem e, por isso mesmo, eles enxergam detalhes que seria impossível para nós, os ditos normais. Quando um músico savant ouve uma música qualquer pela primeira vez e logo em seguida ele toca tudo de volta,
Como é que fica? Ou quando alguém pergunta para um savant, que seja um savant matemático, né? Quantos anos viveu o gênio, por exemplo, o gênio Nikola Tesla? E ele responde calmamente que foi numa quinta-feira de 10 de julho de 1856. E, por coincidência, faleceu numa quinta-feira em 7 de janeiro de 1943, contando um total de 31.592 dias de vida. Não é sensacional? Isso é coisa de savant. Só que eu preciso escrever esses números no papel, agora mesmo, para poder falar para vocês. E ele vai falar isso para você na hora. Mas existe algo ainda mais surpreendente aqui. É quando o fenômeno savant ele se manifesta de forma adquirida. Isso mesmo. Foi observado nas pesquisas de Bruce Miller, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, ao demonstrar que adultos comuns, após um acidente ou com uma lesão cerebral, eles começaram a desenhar, compor músicas, fazer cálculos complexos. É como se o trauma desligasse aquele freio interno. Você lembra do que eu disse no começo desse vídeo? E isso liberasse circuitos adormecidos e, pasmem, sabe qual foi a frase que esses pacientes mais repetiram no laboratório? Mr. Miller, eu apenas sinto que estou acessando algo que já estava lá no fundo, dentro de mim mesmo. E é isso aí. E aí, você está gostando desse tema? Que bom! Então aproveite bastante para deixar agora o seu like, pois isso vai mostrar para o YouTube que este tema é importante e vai nos ajudar a alcançar mais pessoas que também precisam expandir a compreensão de si mesmas. Qual é a importância disso para o seu dia a dia? Primeiro, o seu cérebro não é estático, ele é plástico. Ele aprende, ele cria novas rotas. Em segundo lugar, você pode entender que provavelmente você não conhece 20% das suas capacidades reais. E não é por falsa modéstia. O que te limita não é falta de talento, mas são os seus filtros internos, baseados em crenças, hábitos, distrações e, por que não, condicionamentos. Em terceiro lugar, entendemos que a genialidade não exige trauma algum. Está guardado dentro de cada um de nós, exigindo apenas um foco mais profundo, pois esta é a grande característica presente nos gênios e savantes, aqueles que nós acabamos de estudar. Em quarto lugar, você só precisa dar 3 passos práticos para liberar o seu potencial guardado, usando mais um pouco de hiperfoco. Algo em torno de 30 minutos diários, escolhendo um tema qualquer do seu interesse e mergulhando nele sem interrupções. Dessa forma, a sua mente vai criar circuitos novos e depois vai começar a desconstruir aquelas crenças limitantes que te atrapalham na vida. Experimente se perguntar: quem me convenceu de que eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo? Faça treinos diariamente de atenção plena. Os savantes têm uma atenção involuntariamente afiada devido ao hiperfoco natural. Mas você pode treinar a sua mente usando respiração,
meditação ou tarefas sem acabar como a maioria das pessoas que ficam multitarefas e acham isso lindo. Em quinto lugar, se você não fizer isso, o preço será bem alto, pois uma vida subaproveitada, com um potencial reprimido e uma sensação de estagnação tem consequências emocionais garantidas. Cerca de 10% das pessoas com autismo apresentam alguma habilidade savant, mas muitos nunca serão sequer identificados. A maioria dos savantes desenham muito melhor do que grandes artistas, mas não sabem como amarrar os próprios sapatos. Existem inúmeros casos documentados de pessoas que, após serem atingidas por um raio, por exemplo, passaram a tocar piano ou a falar idiomas com fluência anormal, mas não vai enfiar o dedo na tomada da sua casa. Combinado? Um certo pesquisador chamado Dr. Alan Snyder, psicólogo e neurocientista na Austrália, através da University of Sydney, ele conseguiu estimular o cérebro de pessoas comuns e saudáveis com estimulação magnética transcraniana, o famoso TMS, e gerar traços savant-like temporários, onde as pessoas passaram a desenhar com mais precisão visual, calcular com mais rapidez e demonstrar uma percepção mais literal e menos conceitual, ao ponto do Dr. Snyder declarar para o mundo todo a seguinte afirmação: todos temos habilidades savant latentes, mas elas são suprimidas pelo cérebro normal. E aí eu te pergunto, o que é o normal? Agora eu quero saber de você. Isso faz sentido para a sua vida? Alguma vez você já sentiu que tinha habilidades escondidas? Então, deixe o seu comentário contando o seu caso para a gente poder analisar. Combinado? Chegamos agora ao ponto central dessa curiosidade. Aprendendo que genialidade não é um dom de poucos, mas é uma possibilidade para qualquer pessoa, pois o cérebro humano tem talentos adormecidos, filtros que bloqueiam detalhes e circuitos que podem ser despertados a qualquer instante. Entenda que pela prática, pela atenção, pela disciplina ou até por acidentes da vida, tudo pode mudar. Nós somos muito mais do que acreditamos ser. Mas você só vai chegar nesse lugar se você escolher experimentar e investigar a sua própria mente com mais coragem para descobrir qual é o seu verdadeiro potencial escondido. E não está tão longe como você imagina, viu? Está apenas encoberto. Bom, se você chegou até aqui, é porque esse tema ressoou com você. Considere se inscrever no canal Curiosidades da Psicologia. Venha construir com a gente uma comunidade com sede de novidades, pois somos pessoas que querem entender a própria mente. E quer entender a própria mente com profundidade e clareza. E propósito de vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa descobrir isso. Talvez a genialidade não seja apenas um dom dos deuses, mas seja um estado possível para qualquer pessoa, inclusive para você mesmo.